Nós convidamos agora a tomar parte desta mesa e passamos a palavra para o doutor em Economia do Desenvolvimento, que integra o quadro dos servidores da Secretaria Estadual da Fazenda, o doutor Volney Piccolotto. Por favor. Pode ser. Boa noite. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos e um agradecimento especial ao presidente do SENGE, o Voma, ao mediador o Galeazzi e ao engenheiro Grassi pelo convite. Agradeço também a presença dos demais palestrantes, a Jane e o Renato, do ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, do deputado Adão de Vila Verde, que já se retirou, e do ex-deputado Mário Madureira, também, que se faz presente. Quando eu aceitei o convite, né, como eu imaginei que os demais palestrantes iam focar na questão previdenciária, aí eu conversei com o Graça, que foi quem fez o primeiro contato, de repente para falar da questão da previdência no contexto da política econômica do atual governo. Então, vamos falar sobre isso. Vamos ver, aprender a mexer aqui no aparelho, né? Então vamos abordar aqui os seguintes, primeiro a questão da financiarização da economia, austeridade 1, depois a gente vai lembrar o que foi a austeridade 1, cenário econômico, contas públicas, austeridade 2 e reforma da Previdência. Faltou aqui as considerações finais. Não é um fenômeno recente, né? Que eu peguei, infelizmente a gente não tem dados para todos os países, então aqui eu vou usar dados da economia dos Estados Unidos como um exemplo, tá? Mas como a economia americana é gigantesca, né? Mais ou menos representa o que ocorre no mundo todo. Esses dados aí são até 2007, tá? Não consegui dados mais recentes. O que a gente percebe aqui? É que a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, há um processo enorme de liberalização da economia, tá? Se a gente pensar no pós-Primeira Guerra Mundial, mais ou menos os ativos financeiros mundiais, ou no caso aqui dos norte-americanos, eles representavam em torno de 400% acima do PIB dos Estados Unidos. A partir da década de 70, eles teve uma disparada, foi um processo de liberalização, e aí no final, no pré-crise lá de 2008, 2009, chegou a mais de 1000%. Ao mesmo tempo, os investimentos privados em ativos físicos principalmente, eles praticamente ficaram estáveis em todo esse período aí, em torno de 14%, um pouco mais de 14% do PIB dos Estados Unidos. Esses dados eu só quero mostrar que a gente vive um processo de financiarização, então qualquer reforma, independente do país, a menos que a gente viva numa economia isolada, ela estará no contexto da financiarização. Opa, vamos voltar aqui. Aqui é interessante também, isso aqui também infelizmente são só dados dos Estados Unidos. Se a gente comparar os 90% da população mais pobre dos Estados Unidos com 1% da população mais pobre, se a gente olhar durante da década de 30 até o final da década de 70, a renda média dos 90% mais pobres, ela cresceu em média 3,7% ao ano.
Já a partir da década a partir do processo de financiarização, praticamente fica estagnado, 0,1%. Já a renda, a participação da renda do 1% mais rico no processo de financiarização, ela cresceu em torno de 4,5% ao ano. Agora, se eu for subindo, o 0,5% mais rico, 5,1%, o 0,1%, 6,5%, e o 0,0,1%, 8,1%. Tá, então, essa outra praticamente repete aqui. Aqui pega o período mais recente, né? Dá para ver que cresce muito mais a renda dos mais ricos. É bem o que o movimento lá nos Estados Unidos, né? O 1% versus os 99%, né? Não é de graça que surge esse movimento lá. E aqui, interessante esse gráfico aqui, se a gente acompanhar o que acontece nesse período de financiarização. A participação dos ativos financeiros em relação ao PIB, a variação, né, o movimento ao longo do processo, ele é correlacionado, bastante correlacionado com o aumento da participação do PIB, né, dos 10% mais ricos. Ou seja, os mais ricos, eles enriqueceram a partir do momento que cresce os ativos financeiros na economia. Ou seja, a financiarização beneficiou os mais ricos. Esses dados comprovam isso. Agora vamos voltar aí para o Brasil, tá? Vamos lembrar aqui já vamos lembrar quando foi isso, tá? Austeridade 1. Geração de superávit primário, complementar a reforma da Previdência, que já, como os demais palestrantes falaram, tivemos várias reformas nas últimas décadas. Criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamentar a reforma administrativa, reforma tributária, reforma trabalhista, privatizações, regime cambial, juros flexíveis, liberalização comercial e renegociação das dívidas com o Estado desde que adotem política de austeridade. Para quem não está lembrado disso, esse aqui foi o acordo que o Brasil assinou com o FMI no dia 3 de novembro de 98, em plena campanha da pós. Logo que o Fernando Henrique foi reeleito, o Brasil assinou esse acordo. E aí, durante todo o segundo mandato do Fernando Henrique, ele adotou essas políticas de austeridade. Agora vamos lembrar aqui aqui pega uma parte do segundo mandato do Fernando Henrique, o período do governo Lula, e o primeiro mandato da Dilma e parte do segundo mandato dela, e já os meses do Temer. Né? Então o que a gente percebe, tá? A gente tem aqui aqui é o crescimento do PIB e do PIB per capita. Aqui, o período aqui do segundo mandato do Fernando Henrique, né, a gente teve uma variação aqui, teve 2 períodos razoáveis e 2 períodos que cresceu pouco, tá? Digamos assim, aqui foi o auge da política de austeridade. Aí aqui o período os 2 mandatos do Lula, né? A gente teve aqui taxas de crescimento bem mais expressivas. Aí teve a crise lá de 2009, né, que teve uma queda, praticamente ficou estagnado o PIB, né? Em seguida aí tem um aumento grande, né, foi o maior aumento aqui do período.
Claro, muito em função também pela queda do ano anterior, né? Então esse aumento também reflete um pouco isso. Mas aqui, depois a gente vamos lembrar de algumas coisas. Aqui o governo adota uma série de políticas anticíclicas, né, para tentar retomar a economia. E a partir desse período aqui, aí desacelera o crescimento do PIB, né, até que 2013, né, depois a gente tem aqui, já estamos aqui no governo Dilma, volta a crescer aqui em 2014, e a partir de 2014 aqui o PIB aí desacelera e despenca depois, tá? Vamos lembrar um pouco disso, daqui a pouco a gente vai voltar um pouco. Aqui a taxa de desemprego, tá? Aqui ela tá por trimestre. Aqui, basicamente, os dados mais recentes, tá? Por mais que o PIB estivesse desacelerando, isso não refletia na taxa de desemprego ainda, tá? Tanto é que ela cai durante o 2014, aqui digamos assim, na reeleição da Dilma, as taxas estão as menores dos últimos tempos. Aí, depois ela começa a aumentar, e aqui quanto mais a austeridade está havendo na economia, mais aumenta o desemprego, né? Então, chegamos aqui, o último dado que eu tenho do terceiro trimestre de 2016, 11,8%. Aqui a taxa de inflação, o IPCA. Aqui tem as metas, né? O governo usa a política monetária para atingir as metas. O que acontece aqui no segundo, aqui no final do primeiro mandato da Dilma, início do segundo, a gente tem uma inflação um pouco acima do que a média, tá? E aqui em 2015, então, ela chega ao maior valor aqui dos últimos tempos. Mas o que acontece aqui? Aqui a Dilma foi convencida, porque ela discordava disso, pelo menos ela foi convencida lá pelo ministro Levi. Ele era adepto da teoria do choque, ou seja, quando ele como um economista ortodoxo, neoliberal, ele acredita na teoria do choque, ou seja, se é para fazer uma maldade, vamos fazer essa maldade numa vez só, porque aí os agentes econômicos vão se convencer que a política econômica é séria e aí vão melhorar as expectativas futuras deles. Só que isso é mais teoria econômica do que nem sempre a vida é assim como os economistas ortodoxos dizem que é. Ou seja, o governo reajustou lá, autorizou o reajuste lá de vários itens, energia, gasolina, coisa e tal, teve um aumento grande, né, dessas tarifas numa vez só. Tanto é que que reflete bastante esse índice aqui, que chegou a mais de 10%. Só que, em vez de melhorar as expectativas, pelo contrário, piorou, porque teve a crise política, né? Ou seja, foi uma opção errada do governo, me parece, ter autorizado esse aumento numa vez só. De repente, se ela tivesse autorizado um aumento por etapas, né? Que fosse diluído, talvez não tivesse chegado a esse índice tão alto de inflação em 2015. Aqui aqui é a dívida pública bruta, tá? Faltou o bruto aqui. A gente estava numa trajetória aqui em 2009, né, em função da crise, ela teve um aumento, né? Claro que essa dívida aqui ela caiu, tá? Não tem mas se a gente pegar desde a década de 90 aí, ela caiu, ela era maior em relação ao PIB, ela caiu. O período do governo Lula foi os governos Lula e Dilma foi o período que ela teve menor. A dívida bruta, tá? Tem a dívida líquida também.
mas eu acabei não trazendo os dados da dívida. Então, o que acontece aqui? Tem esse pequeno aumento, esse aumento aqui, né, durante a crise lá de 2009, e aí a dívida cai. Só que a partir de 2013 começa a aumentar. E aí entra essa questão dos swaps cambial, acaba influenciando a questão do... Começa aqui em 2015 o déficit primário, né, acaba influenciando aqui também. E 2016 aqui como o Temer, quando o Temer assumiu, ele assumiu com um discurso, mas uma das primeiras medidas foi aumentar o déficit, né? Então, lá não sei se vocês lembram lá que teve um rombo de 50 bilhões a mais para beneficiar o judiciário. Não estou questionando que os servidores do judiciário que estavam com defasagem de mais de 10 anos, né, salarial. Mas eles autorizaram várias medidas lá para beneficiar os setores lá que davam sustentação ao governo dele, que acabou elevando também consideravelmente a dívida pública aqui no final de 2016. A carga tributária, aqui, esse gráfico aqui é mais para a gente... o que a gente percebe aqui? A carga tributária lá em 96, ela estava em torno de 26% do PIB, né? No final do governo Fernando Henrique, ela chega a 32%. Aí, durante o governo Lula, ela chega a um pouco mais de 33%. Aí ela, aqui, a partir de 2009, né, o governo adotou medidas para aquecer a economia, então ela cai um pouco, né, de desonerações fiscais. Então ela mais ou menos estabiliza aqui. Só que aqui a gente não percebe, a gente vai ver no próximo gráfico agora, que na verdade tem esse movimento aqui de queda a partir de 2011, aqui ele é um pouco maior do que esse gráfico mostra. Vamos ver o próximo gráfico. 10 minutos. 10 minutos, tá. O que percebemos aqui, tá? Se a gente pegar o período mais recente, o que acontece aqui? A gente saiu da crise aqui em 2000, o governo deu uma série de desonerações aqui na minha opinião, corretas na época, tá? Aí tem uma certa retomada da carga tributária, só que o que acontece? O governo federal, o governo Dilma foi também aquelas coisas que a gente tenta entender por que optou por isso, né? Ela começa a adotar a tal da agenda Fiesp, o que... Pô, justamente a Fiesp foi uma das entidades que defendeu a queda da Dilma, né? Mas ela começa a ter uma série de desonerações. Por mais que a gente tivesse saído da crise, o governo aprofunda as desonerações fiscais. Então, essa queda aqui da carga tributária, ela até 2014, ela é representada pelas desonerações fiscais. E aí em 2015, aí, segundo o mandato da Dilma, com o Levi no governo, eles começam a diminuir as desonerações. Aqui é as receitas tributárias federais, exceto as previdenciárias e as previdenciárias, tá? Então aqui também tem aqui as desonerações, né? Opa, e voltou aqui, ó. Disparou aqui. Também a gente tem desonerações das receitas. Opa, é o anterior. Pulou aqui. Também temos as desonerações das receitas previdenciárias. Aqui, ó, eu vou passar rapidamente aqui. As receitas aqui nós temos da União, tá? Elas chegam a 23,6% do PIB, tá? Em 2007. E aqui elas caem, tá? O menor índice aqui, 22,2, 23,3 aqui em 2014 e 2015.
Em relação às previdenciárias, elas sobem aqui até atingir mais ou menos 6% as federais, né? Do PIB aqui em até 2000 elas ficam mais ou menos nesse mesmo patamar aqui de 5,9, tá? Elas crescem um pouquinho. O que eu vou passar rapidamente aqui esses dados, tá? O que a gente percebe aqui? As receitas, tá? Se a gente pegar desde as receitas públicas federais, tá? Aqui. Se a gente pegar de 98 até 2015, tá? Elas sobem e depois, olha aqui, até 2008, 23% do PIB. Aqui, 2015, 20 pontos, ou seja, ela cai mais de 2 pontos percentuais. Ou seja, isso reflete nas contas públicas, né? Se a gente olhar o gasto com o pessoal do governo federal, Dilma é uma gastadora, era isso que a gente ouvia lá, Miriam Leitão e outros lá falando. Isso é mentira, ó. Olha aqui, ó, quanto é o porcento dos gastos com o pessoal? Aumentou um pouquinho aqui, mas olha aqui, ó, até caiu, ó. Já benefícios sociais. Aí sim, teve uma opção política aí do Lula da Dilma, aumentou bastante. Mas aqui no benefícios sociais a gente tem, depois a gente pode ver o que entra uma série de, aí sim, teve um aumento grande, né? Agora, subsídios. Aí também é na minha avaliação, uma política equivocada lá que teria que me explicar melhor porque que o governo Dilma optou por isso. Mas olha aqui, os subsídios tiveram um aumento cavalar, olha. Mais de... olha aqui, ó, chegou aqui a média do Lula não chegou nem a 0,5%. No final aqui, aumentou um pouquinho, tá? Mas aí aqui se entende até pela questão da crise. Tá, mas aqui acaba a crise financeira, aumenta. Então, 3 minutos. Já os investimentos públicos. Olha aqui, os investimentos públicos, no final do governo Lula, eles aumentam, ultrapassam 1% do PIB. Depois, em 2015, aqui o governo Dilma diminui bastante. Então, como os investimentos privados diminuíram, entenderia-se que o governo federal deveria aumentar os investimentos públicos, né, para compensar a queda dos privados, fazendo uma política anticíclica. Só que isso não se reflete. Aqui rapidamente, ó, isso aqui é interessante aqui. Se a gente pegar aqui, comparar os governos aqui do final do governo Fernando Henrique para o governo Lula, vamos pegar a Bolsa Empresário mais os juros da dívida pública e os benefícios sociais. A Bolsa Empresário, juros nominais, subsídios do BNDES e desoneração da folha. Teve um aumento pequeno, tá, do governo Lula por Fernando Henrique, em relação ao Fernando Henrique. Já os benefícios sociais tiveram um aumento grande. Já se a gente pegar 2015, que final do governo Dilma, teve um aumento razoável também, os benefícios sociais, só que a Bolsa Empresário teve um aumento muito grande. Explicada muito pela questão do aumento dos juros, né, e dos subsídios e desoneração da folha. Então, é um negócio assim que, digamos assim, final do o primeiro governo Dilma e início do segundo, ela beneficiou bastante o setor privado e mesmo assim o setor privado foi o que mais defendeu a queda dela, né? Um negócio... Eu vou ter que pular algumas coisas que os colegas já falaram aí pra... Então aqui, austeridade 2, tá? Que é baseado naquele documento lá do PMDB, né? A ponte para o futuro, né? Isso aqui é a queda lá da ciclovia do Rio, que reflete bem. Foi mais ou menos na mesma época aqui. Então aqui, novamente, retomamos aquelas políticas lá da década de 90, né? A emenda constitucional do congelamento, terceirização, reforma previdenciária, reforma trabalhista, a tributária, eles estão falando aí também, né, que tá para sair. Ampliação da abertura da economia no setor de petróleo e gás, concessões, está entrando setor de energia elétrica, né, está entrando
empresas estrangeiras e, semelhante ao lá de 98, regime de recuperação fiscal dos estados, exigindo mais austeridade dos estados. Aqui rapidamente, tá? Eu vou abordar só 2 itens aqui, antes de ir para os dados da Previdência. Isso aqui é uma simulação. Se a gente pegar, tá? Se essa emenda constitucional do congelamento dos gastos já valesse em 2006, no final de 2015, tá? O orçamento da saúde seria 37 bilhões. Na realidade, ele foi de 102 bilhões. Desculpa, ele foi de 102 bilhões, mas ele seria de 65 bilhões se já estivesse valendo a emenda constitucional. Ou seja, teríamos uma perda de 37 bilhões do orçamento da saúde em 2015. Já no da educação, o orçamento de 2015, executado, tá? Ele foi de 104 bilhões. Se estivesse valendo a emenda constitucional do congelamento desde 2006, ele seria 31,5 bilhões, ou seja, uma perda de 72,3 bilhões. Vocês imaginam a educação e a saúde do Brasil com uma perda dessas? É o que vai acontecer daqui a 20 anos. Aqui é um resumo da proposta, tá, que os colegas já abordaram. Aqui eu vou poder abordar algumas coisas, vou ter que pular aqui. Acho que a questão do déficit, tá, é o que os colegas levantaram anteriormente. Tem esse documento aqui que é muito interessante, tá? Eu sugiro que está disponível na internet, que é da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e foi elaborado em conjunto com o DIEESE. Esse é o documento mais completo que eu conheço sobre a reforma, que é um contraponto à reforma, tá? Aqui eu vou ter que pular. Aqui é interessante, tá? Para concluir. O gasto previdenciário, tá, do Brasil em relação ao PIB, ele é em torno de 7%, isso aí em 2013. Agora olha os outros países. Os países desenvolvidos, ele é bem maior. Claro que em relação ao Chile e o México, eles são menores, tá? Mas se compararmos com os países ricos, a diferença é muito grande. Essa questão do déficit é o que os colegas já levantaram, né? É a forma de contabilização aí que diz que tem déficit, mas se a gente considerar as contribuições, o déficit, o orçamento da Seguridade, ele vai ser superavitário, como os colegas já levantaram antes. Então, as considerações finais. Primeira está se retomando uma austeridade lá que não nos levou a crescimento na década de 90 nem a desenvolvimento. Um texto muito interessante do professor da URGS, o professor Marcelo Milan, ele coloca que a gente está tendo uma restauração oligárquica, retomada neoliberal plena no Brasil, revolta das elites e parasitismo estatal. Vimos antes a Bolsa Empresário, ou seja, alguns setores dizem que o governo tem que diminuir os gastos, mas os gastos deles são bilionários, né? Então, esse parasitismo estatal, ele existe e beneficia alguns setores. Essa reforma, ela beneficia certamente... Aqui, ó, vamos para... Como eu falei, né, o déficit é uma questão de contabilidade. Essa reforma, ela certamente, como colocaram antes, ela vai beneficiar da Previdência, né? Ela vai beneficiar 2 setores, o setor bancário e os rentistas. O setor bancário, pela questão da Previdência complementar. E o setor rentista, por quê? Porque o governo vai aumentar o superávit fiscal e vai disponibilizar mais recursos para o setor bancário. Algumas saídas aqui não vai ter como abordarmos. Na minha avaliação, tá, eu não sou contra que tenha reforma previdenciária. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que discutir. Só que quem tem que fazer reforma previdenciária é um governo legítimo, que seja eleito para isso, né? Hoje nós temos um governo que... o cara foi eleito como vice da Dilma.
Só que eles não foram eleitos para adotar uma pauta dessas. Ninguém discutiu nas eleições que adotariam essas medidas. Certamente, se ele tivesse falado isso, não seria eleito, né, se ele fosse candidato. Então, na minha avaliação, reformas pode propor quem tem legitimidade para isso, né? Então, temos que retomar a democracia no Brasil, né, com um governo legítimo para propor reformas. E mesmo assim, reformas que sejam amplamente discutidas. Tem uma questão interessante aqui, que só para deixar uma reflexão para vocês. É um estudo aqui de um pessoal do IPEA, tá? Hoje no Brasil, o imposto de renda, ele apesar de ser progressivo, né? Ele tem umas brechas enormes. E uma das grandes brechas do imposto de renda é que os dividendos recebidos por pessoas físicas, ele é isento de imposto de renda desde 95. Só existem 2 países no mundo, tá, entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos, que é isento. É no Brasil e na Estônia. O México era isento até pouco tempo atrás e retomou. O pessoal do IPEA fez uma simulação, tá? Se até 2015, até 95, pagava-se 15% de imposto sobre esses dividendos de imposto de renda. Se retomasse isso, tá? Nos dados de 2013 do imposto de renda, nós teríamos um ganho de quase 50 bilhões a mais nas receitas federais. Se ele seguisse as alíquotas progressivas do imposto de renda, teria um pouquinho mais. Ou se, aí eles compararam até, tá? Se mantivesse os lucros de dividendos isentos, mas criasse alíquotas o imposto de renda de 35, 40, 45, teríamos mais ou menos o mesmo ganho aqui de 50 bilhões, tá? E aí eles fizeram uma simulação. Se retomasse esse imposto de renda aqui sobre os dividendos de pessoas físicas, nós teríamos uma queda do índice de desigualdade da economia brasileira, o Gini, tá? Então, uma reflexão aí pro final. Obrigado. Desculpa. Muito obrigado, Valdeir. Ele nos apresentou um contexto internacional iniciando e depois a situação do Brasil em várias atitudes desse governo, não só na questão previdenciária.